Nesta aula, nós vamos abordar os seguintes tópicos: fonte das cláusulas contratuais, hierarquia entre as fontes normativas, tipicidade dos contratos, fontes normativas e autonomia privada. Aqui eu forneci uma lista resumida de certas fontes de cláusulas contratuais. Em primeiro lugar, consta a vontade das partes, como uma fonte normativa de cláusulas contratuais. A vontade das partes dentro dos parâmetros permitidos para o exercício da sua autonomia privada. Então, a vontade das partes é, de fato, uma fonte de cláusulas contratuais, mas sempre dentro dos parâmetros permitidos para o exercício de sua autonomia. Em segundo lugar, as normas elaboradas pelo legislador. E, finalmente, normas cuja recepção é autorizada pelo legislador através das seguintes técnicas: aplicação de estándares ético-morais como a boa-fé objetiva, aplicação de normas jurisprudenciais, naquelas circunstâncias limitadas em que a jurisprudência é fonte de direito, aplicação de normas costumeiras e aplicação de normas que resultam da integração do contrato. O que é essa técnica da integração? A técnica da integração envolve a aplicação da vontade hipotética das partes contratantes sobre o ponto omisso, isto é, o juiz terá de se perguntar como as partes teriam regulado a questão controvertida se tivessem pensado no assunto no momento da negociação do contrato. Estou citando o Código Civil português, que ele contém um dispositivo sobre essa técnica da integração. Vamos ver o que o dispositivo diz. Na falta de disposição especial, a declaração negocial deve ser integrada de harmonia com a vontade que as partes teriam tido se houvessem previsto o ponto omisso, ou de acordo com os ditames da boa-fé, quando outra seja a solução por eles imposta. Então, basicamente, é o critério da vontade hipotética das partes contratantes. Quer dizer, o juiz vai se perguntar: se as partes tivessem pensado sobre o assunto, tivessem regulado o assunto, como que elas teriam regulado essa questão? O juiz vai dizer qual que é a norma a partir dessa análise. Eu citei a bibliografia sobre o assunto e também é importante observar que a lei número 13.874 de 2019, que alterou o artigo 113 do Código Civil Brasileiro, merece aplausos por introduzir, ainda que de forma pouco clara, a técnica da integração no ordenamento jurídico brasileiro. Vamos lidar agora com a hierarquia entre as fontes normativas. Vontade das partes versus normas decorrentes do ordenamento. É possível existir conflito entre as normas provenientes dessas diferentes fontes normativas. Pode ser que as partes queiram que a cláusula seja de uma determinada maneira, X, enquanto a lei quer que a cláusula seja da maneira Y. Então, existe conflito nesse caso. Quem vai ter a preferência, a vontade das partes ou a lei? O conflito não ocorre apenas entre a vontade das partes e a lei, mas o conflito também pode ocorrer entre a vontade das partes e alguma outra fonte normativa que não a própria lei. Por exemplo, a vontade das partes e uma norma que decorreria da boa-fé. Um conflito entre a vontade das partes e uma norma costumeira. Um conflito entre a vontade das partes e uma norma que decorreria da jurisprudência. Então, quer dizer, é possível existir um conflito entre a vontade das partes e alguma outra fonte normativa não relacionada à vontade das partes, que pode ser a lei,
que pode ser o costume, pode ser a boa-fé, alguma outra fonte normativa não relacionada à vontade das partes. Nesse caso, o critério para solucionar esse tipo de conflito é classificar a natureza dessa outra fonte normativa. Se ela tem um caráter dispositivo, semicogente ou cogente. Esse é o critério para solucionar o conflito. Então, aquela primeira observação que eu fiz ali no slide. As cláusulas do negócio ou contrato provenientes da vontade das partes declarantes prevalecem sobre as cláusulas provenientes das normas dispositivas do ordenamento. A gente normalmente pensa que norma dispositiva é apenas a lei. Não. Um costume ele pode conter uma norma dispositiva, então a norma costumeira ela pode ter esse caráter dispositivo. A norma decorrente da jurisprudência ela pode ter um caráter dispositivo e assim por diante, assim como a norma legal. Então, nesse caso aqui, se essas normas, porventura existentes, elas têm um caráter dispositivo e as partes querem regular de maneira diferente aquela questão, então prevalece a vontade das partes sobre aquela norma dispositiva do ordenamento, entendido em sentido amplo. Agora, a segunda observação aqui. As cláusulas do negócio ou contrato provenientes da vontade das partes declarantes prevalecem sobre as cláusulas provenientes das normas semicogentes do ordenamento jurídico, desde que superadas as barreiras ou preenchidos os requisitos para a alteração ou afastamento das referidas normas. Aqui eu introduzi um conceito com o qual muita gente não deve estar familiarizada, que é o de uma norma semicogente. O que é uma norma semicogente? Um exemplo deste tipo de norma é o parágrafo 1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Ele diz, parágrafo 1º, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha. E aí ele lista, eu não coloquei aqui no slide, mas ele lista alguns outros remédios que o credor pode exercer contra o devedor em virtude do descumprimento do contrato. Vejam bem, aqui a gente está imaginando uma situação em que o devedor entregou uma prestação defeituosa para o credor e o que o Código de Defesa do Consumidor está dizendo é que o credor ele tem que primeiro tentar o conserto. Se o devedor ou a assistência técnica do fabricante não providenciar o conserto no prazo de 30 dias, aí sim o credor pode resolver o contrato, pode cobrar indenização, pode exigir um abatimento do preço. Então ele fala que primeiro o credor tem que tentar essa via do conserto para depois, se isso não der certo, ele tentar outros remédios. Como que a gente sabe que essa norma do parágrafo 1º ela é uma norma semicogente? A gente sabe disso por causa do parágrafo 2º. Vamos ver o que diz o parágrafo 2º. Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a 7, nem superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. Segundo o parágrafo 2º deste mesmo dispositivo, a alteração do prazo de 30 dias previsto no parágrafo 1º somente é possível de ser feita se preenchidos certos requisitos. A norma do parágrafo 1º não é cogente, pois ela pode ser alterada pela vontade das partes. Por outro lado, ela também não é dispositiva, já que as normas dispositivas podem ser livremente alteradas sem quaisquer restrições. Então isso que é uma norma semicogente. Ela é uma norma que está no meio do caminho entre uma norma dispositiva e uma norma cogente. Uma norma dispositiva ela pode ser livremente alterada. Uma norma cogente, em hipótese alguma, ela pode ser alterada. A norma semicogente, de forma
semelhante à norma dispositiva, ela pode ser alterada, mas ao contrário da dispositiva, ela não é de livre alteração. Ela é uma norma, conforme eu afirmei anteriormente, que está no meio do caminho entre a norma dispositiva e a norma cogente. Finalmente, a terceira observação. As cláusulas do negócio ou contrato provenientes das normas cogentes do ordenamento jurídico prevalecem sobre as cláusulas provenientes da vontade das partes declarantes. Isso é uma questão óbvia. Se ela é cogente, é porque ela é de caráter obrigatório e, em hipótese alguma, ela pode ser afastada, então ela sempre vai prevalecer sobre a norma decorrente da vontade das partes. Então, se as partes, através das suas declarações, elas concordaram em inserir uma cláusula que contradiz uma norma cogente, e essa norma cogente ela pode ser tanto uma norma costumeira, quanto uma norma decorrente da boa-fé, ou uma norma fornecida pelo legislador, vai prevalecer essa norma cogente sobre a norma decorrente da vontade das partes. Agora nós vamos ver a questão da hierarquia entre as fontes normativas, aquelas outras fontes normativas que não a vontade das partes contratantes. O conflito entre a norma fornecida pelo legislador, com a norma que decorreria da boa-fé ou com a norma que decorre de algum tipo de costume. Nesse caso, observem que não há uma hierarquia rígida entre as diferentes fontes normativas reconhecidas pelo ordenamento jurídico. Em caso de conflito de normas provenientes das referidas fontes, deverá prevalecer a norma que melhor atenda à expectativa das partes, dentro dos limites da sua autonomia privada, considerando-se a distribuição de riscos e as circunstâncias do negócio. Não há uma hierarquia rígida. Em algumas situações pode prevalecer a norma decorrente dos costumes, em outra situação pode prevalecer a norma decorrente da legislação ou a norma decorrente da boa-fé. Não existe uma hierarquia rígida entre essas diferentes fontes normativas. Em caso de dúvida, prevalecerá a norma elaborada pelo legislador, salvo disposição legal ou convencional em sentido contrário. Isso daí é colocado por alguns ordenamentos jurídicos, como, por exemplo, o Código Civil de Macau, que tem um dispositivo sobre esse assunto. Vamos ver o que diz ali o dispositivo do Código Civil de Macau. Na falta de norma supletiva, que tipo de norma supletiva que é essa? É a norma supletiva colocada pelo legislador. Então, vamos continuar a leitura. Na falta de norma supletiva e não estando estabelecido pelas partes o processo de preenchimento das lacunas da declaração negocial, esta deve ser integrada de harmonia com a vontade que as partes teriam tido se houvessem previsto ponto omisso, ou de acordo com os ditames da boa-fé, quando outra seja a solução por eles imposta. 2. Em casos excepcionais, a norma supletiva poderá ceder perante a vontade que as partes teriam tido se houvessem previsto ponto omisso, quando seja essa a solução imposta pelos ditames da boa-fé. Vejam a observação que eu fiz aqui. O Código Civil de Macau afirma que as lacunas contratuais serão preenchidas, a princípio, com as normas supletivas elaboradas pelo legislador. Entretanto, o Código faz a ressalva de que as referidas lacunas poderão eventualmente ser preenchidas, em casos excepcionais, por meio do emprego da técnica da integração do contrato, mesmo diante da presença de normas supletivas sobre o assunto colocadas pelo legislador. Quer dizer, não é uma hierarquia muito rígida, é apenas uma orientação que o Código Civil de Macau faz. Olha,
existe um conflito entre a norma colocada pelo legislador e a norma que decorreria do emprego da técnica da integração do contrato, a princípio é preferível a norma colocada pelo legislador. Mas, eventualmente, se isso for injusto nas circunstâncias do caso, dar-se-á preferência à norma que decorreria do emprego da técnica da integração, que envolve a vontade hipotética das partes contratantes. Finalmente, é bom esclarecer que as partes podem estabelecer os seus próprios critérios de desempate. Isso veio consagrado de forma explícita no Código Civil Brasileiro, através da inclusão do parágrafo 2º ao artigo 113 do Código Civil. Esse parágrafo 2º ele foi incluído pela Lei 13.874 de 2019. Vamos ver o que ele diz. As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. Então, obviamente, que as partes podem inserir no seu contrato uma cláusula afirmando algo assim: os casos omissos serão regulados pelos princípios gerais do direito. Os casos omissos serão regulados pelos costumes comerciais sobre o assunto. Os casos omissos serão regulados de acordo com o estipulado pela boa-fé. E assim por diante. Então, quer dizer, as próprias partes elas podem estabelecer o critério de preenchimento das lacunas do seu contrato. Direito contratual brasileiro. Normas pontuais que estabelecem hierarquia entre as fontes. Observem o que diz o artigo 445 do Código Civil Brasileiro no seu parágrafo 2º. Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial, ou, na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente, se não houver regras disciplinando a matéria. O parágrafo antecedente, o parágrafo 1º, estabelece prazos de 30 dias, 180 dias ou 1 ano, dependendo da natureza do defeito, se o bem é móvel ou imóvel. Então, são prazos que o credor tem para reclamar por defeito do produto ou serviço. Vejam a observação que eu fiz aqui. O legislador manda primeiro aplicar uma outra norma supletiva fora do Código Civil, que o próprio legislador poderia ter em tese elaborado, que lida especificamente com a venda de animais. Na hipótese de inexistir legislação especial sobre o assunto, o legislador manda aplicar os prazos estipulados em eventuais normas costumeiras. Bem, essa lei aí seria de competência da União, já que é a União que tem competência para legislar sobre o direito civil e o direito comercial. Continuando a leitura. Caso inexistam normas costumeiras que lidem com os prazos para reclamar de animais adquiridos com defeito, então o legislador manda aplicar a norma supletiva geral, estipulada no Código Civil, sobre os referidos prazos. Observe-se que o legislador poderia, em princípio, ter realizado outras escolhas. Ele poderia ter mandado aplicar os prazos que decorreriam do respeito à boa-fé, ou os prazos que decorreriam do emprego da técnica da integração dos contratos, baseada na vontade hipotética das partes contratantes, e assim por diante. Então, vamos recapitular aqui. No caso de venda de animais, não existindo uma norma fornecida pelo legislador com prazos especiais para reclamar de defeito daquele animal, aplica-se
a norma costumeira. Se não existe uma norma costumeira sobre o assunto, aí aplica-se a norma geral do Código Civil, aquela lá do parágrafo 1º do artigo 445. Então, qual que é a hierarquia normativa aqui? Lei especial, norma costumeira, norma geral do Código Civil. Continuando a leitura, não existe no Código Civil brasileiro uma norma geral parecida com aquela encontrada no Código Civil de Macau, que regule o problema da complementação das lacunas do contrato sob uma perspectiva ampla, independentemente da natureza do assunto sobre o qual existe uma determinada lacuna. Então, o que a gente tem no direito brasileiro são apenas normas pontuais, que estabelecem uma eventual hierarquia entre uma fonte normativa e outra, e não uma norma geral lidando com a hierarquia entre diferentes fontes normativas, independentemente da natureza do assunto. O que a gente encontra aqui é, nesse assunto relativo à venda de animais, a hierarquia das normas sobre o prazo para reclamar do defeito do animal é essa daqui. Mas ele não fala sobre a hierarquia em geral em relação a outros tipos de normas contratuais. O duplo papel da vontade das partes, como fonte das cláusulas de um dado contrato, conforme a gente acabou de ver, como critério para a identificação do tipo de contrato celebrado entre as partes. Vamos esclarecer um pouco esse segundo papel da vontade das partes. Nessa segunda função, a vontade das partes é utilizada pelo aplicador do direito como algo necessário ao esclarecimento de qual regime jurídico, dentre os regimes elaborados para diferentes contratos típicos, deverá ser aquele aplicável numa dada relação contratual. Supondo-se que o legislador elabora um catálogo de intenções e interesses que as partes contratantes numa dada sociedade normalmente procuram perseguir com a realização de um dado contrato, supondo-se que a cada conjunto típico de intenções e interesses o legislador manda aplicar o regime jurídico de um contrato típico diferente, então é de se concluir que a elucidação da vontade das partes é algo necessário para a tarefa de enquadramento daquela relação em um determinado contrato típico. Por exemplo, se a intenção das partes é transferir a propriedade de uma determinada mercadoria e a posse dessa mercadoria de uma das partes para outra em troca do pagamento de um preço, se essa é a intenção das partes, então aquele contrato ali é um contrato de compra e venda. Por outro lado, se a intenção das partes é transferir apenas a posse daquele bem em caráter temporário, em troca do pagamento de uma determinada quantia em dinheiro, então aquele contrato ali ele é um contrato de locação. O aplicador do direito realiza aqui um jogo de correspondência. A questão a ser esclarecida é a de se as reais intenções dos contratantes correspondem a determinadas intenções típicas anteriormente previstas pelo legislador para um dado contrato por ele regulado. Contratos coligados e contratos atípicos. Contratos coligados resultam da combinação de vários contratos típicos que preservam a sua individualidade. Em princípio, não seriam classificados como atípicos. Existem contratos atípicos que resultam da combinação de vários contratos típicos que perdem a sua individualidade, combinação de algumas prestações típicas com outras atípicas, criação de prestações totalmente atípicas. Exemplos: contratos de fornecimento, publicidade, hospedagem, mediação, cessão de clientela,
joint venture, assessoria, entre inúmeros outros. Contratos em geral e contratos em espécie. Bom, já que existem contratos típicos e existe uma regulamentação dos contratos em geral, a gente tem que se fazer 3 perguntas. A primeira pergunta: por que estipular uma parte geral dos contratos? A resposta é a seguinte: por motivos de economia na exposição do direito, já que existem normas comuns a diferentes tipos de contratos. Segunda pergunta: por que regular tipos específicos de contratos? A resposta é: porque as normas gerais, em determinadas situações, não fornecem uma solução justa para o conflito de interesses entre as partes. E, finalmente, a terceira pergunta: o que fazem as normas dos diferentes tipos específicos de contratos? A resposta: modificam, detalham, desenvolvem as normas gerais, introduzem normas inexistentes na parte geral dos contratos. Bem, vamos lidar agora com o problema da complementação das lacunas nos contratos típicos e nos contratos atípicos. Quando eu digo complementação das lacunas, em relação àqueles pontos não regulados pelas partes através das suas declarações de vontade. Então, são os pontos omissos. As partes não se pronunciaram sobre aqueles temas ali. Como essas lacunas são complementadas no contexto dos contratos típicos e no contexto dos contratos atípicos, de forma bem parecida, bem semelhante. Basicamente, a gente só encontra uma diferença, que são aquelas normas elaboradas pelo legislador para os contratos em espécie, quer dizer, os contratos típicos, elas não são aplicáveis, normalmente não são aplicáveis aos contratos atípicos. Uma observação muito importante que é necessário fazer é o de que os contratos atípicos, eles têm uma boa regulamentação na lei. Uma parte considerável da doutrina brasileira afirma que os contratos atípicos carecem de regulamentação, em que existe um amplo espaço para exercício da autonomia privada e que isso é inadequado, não deveria ser assim, e advogam por uma intervenção mais acentuada do legislador para fornecer regras gerais sobre os contratos atípicos. Eu discordo dessa opinião, dessa corrente doutrinária brasileira. Eles não percebem que aquelas normas elaboradas pelo legislador em relação à parte geral dos contratos se aplicam tanto aos contratos típicos quanto aos contratos atípicos. Além dessas normas elaboradas pelo legislador, também aquelas normas cuja recepção é autorizada pelo legislador, elas se aplicam tanto aos contratos típicos quanto aos contratos atípicos. E as próprias normas elaboradas pelo legislador para os contratos típicos, eventualmente, elas podem ser aplicadas aos contratos atípicos por analogia. Então, se elas podem ser aplicadas por analogia, a gente tem que se fazer a seguinte pergunta: em que circunstâncias é razoável a aplicação analógica das normas de um dado contrato típico, elaboradas pelo legislador, a um dado contrato atípico? Quando as partes assim o determinarem, quando, não havendo uma objeção explícita das partes, salvo na hipótese de limitação de sua autonomia privada, for possível aplicar tal analogia dadas as circunstâncias do caso, quer dizer, quando for razoável fazer esse tipo de analogia. Eu elaborei, então, um esquema para a gente entender quando é razoável fazer esse tipo de analogia e aplicarmos aquelas normas dos contratos típicos aos contratos atípicos.
é necessário a gente fazer uma série de perguntas. As duas primeiras perguntas são as seguintes: há semelhança suficiente entre aspectos do contrato atípico em tela e aspectos de determinados contratos típicos regulados pelo legislador? A segunda pergunta: é possível delimitar as respectivas esferas de aplicação dos regimes de diferentes contratos típicos em relação a diferentes aspectos do contrato atípico? Se a resposta for positiva para ambas as perguntas, então a resposta é: aplica-se, por analogia, o regime de um dado contrato típico aos aspectos semelhantes do contrato atípico em tela. Mas e se a resposta for negativa para aquelas duas perguntas ali? Então a gente tem que se fazer uma outra pergunta. É preferível aplicar as normas provenientes de outra fonte normativa, boa-fé, costumes, etc., que não o legislador? Se a resposta for positiva, aplicam-se as normas provenientes dessas outras fontes normativas. E se a resposta for negativa? A gente tem que se fazer uma outra pergunta. Há conflito entre as normas provenientes dos diferentes contratos em espécie que, em tese, poderiam ser analogicamente aplicadas ao contrato atípico em tela? Então vamos supor que aquele contrato atípico ali, eventualmente, a gente poderia aplicar o regime do contrato de compra e venda ou o regime jurídico do contrato de locação. Existe dúvida se a gente aplica as normas de um tipo de contrato por analogia ou as normas de um outro tipo de contrato por analogia. Bom, mas existe conflito entre essas normas? Pode ser que não exista. Se não existir conflito, então não há diferença se as normas aplicadas por analogia pertencem ao regime do contrato A ou B. Não faz diferença nenhuma. E se existir conflito? É necessário acolher um critério de desempate, como, por exemplo, prevalência do regime do contrato fim sobre o do contrato meio. Esse é um critério de desempate, dentre outros possíveis que poderiam ser elaborados. Esse critério que eu citei aqui é um critério que tem sido acolhido pela jurisprudência brasileira. Fontes normativas e autonomia privada. Independentemente da técnica de complementação do contrato, se através de normas detalhadas, previamente fornecidas pelo legislador, se através do emprego de standards ético-morais, se através da integração do contrato, se através da aplicação de normas costumeiras, um ponto essencial é o respeito à autonomia privada das partes. Em todos esses casos, a complementação do conteúdo do contrato procura maximizar o respeito à referida autonomia, bem como reduzir os custos de transação. Vamos ver mais detalhadamente isso daí em relação a cada uma daquelas fontes normativas. Fontes normativas e autonomia privada, normas elaboradas pelo legislador. As normas estipuladas pelo legislador devem emular as aspirações e expectativas que as partes teriam tido quanto à regulamentação dos problemas tratados por tais normas. Complementar o conteúdo do contrato por meio de normas que reflitam a vontade hipotética das partes é o meio mais eficaz para se alcançar, ao menos, dois grandes objetivos do direito contratual: maior proteção à autonomia privada das partes e uma redução dos custos de transação. O legislador pode se valer, como critério orientador da sua atividade legislativa, da vontade hipotética que a maioria das pessoas, numa posição similar à dos contratantes, teria tido quanto à regulamentação de um dado problema.
Esse é o critério da vontade hipotética majoritária, defendido por uma considerável doutrina. Então, o legislador, quando ele vai elaborar aquelas normas supletivas para preencher as lacunas do contrato, no caso de silêncio das partes, ele tem que se perguntar: qual seria a vontade hipotética da maioria das pessoas colocada na situação daquelas partes contratantes ali? É o critério da vontade hipotética majoritária. Não especificamente a vontade hipotética daquelas partes contratantes específicas, mas da maioria das pessoas que se encontram numa situação similar à daquelas partes contratantes. Por que o critério da vontade hipotética majoritária? Porque o legislador ele tem que regular a lei prevendo o que ordinariamente acontece na maioria dos casos. Então, ele vai acabar respeitando a autonomia privada do maior número de pessoas que se encontram naquela situação, ainda que isso possa causar eventualmente injustiça para aquelas duas partes contratantes específicas, naquele contrato específico. Nesse caso de injustiça para aquela situação específica, obviamente que talvez seria o caso da gente dar preferência para uma norma que não foi elaborada pelo legislador, por exemplo, uma norma que decorre da boa-fé, ou uma norma costumeira, ou eventualmente uma norma que decorreria da vontade hipotética das próprias partes contratantes, através do uso da técnica da integração do contrato, e não a vontade hipotética majoritária. O uso da vontade hipotética majoritária ele é utilizado para o legislador, como critério que o legislador deve utilizar para a elaboração das suas normas. É verdade que existem autores que defendem que a criação de normas contratuais pelo legislador seja orientada por outros critérios. Entretanto, não restam dúvidas de que o critério da vontade hipotética majoritária, além de se encontrar embasado em uma sólida fundamentação teórica, que é o respeito à autonomia privada das partes, que é a redução dos custos de transação, também é o critério largamente utilizado na elaboração das normas contratuais, conforme demonstrado por análises empíricas sobre o conteúdo concreto da maior parte das normas contratuais existentes. Como o legislador deve imaginar a vontade hipotética das partes contratantes? As normas devem refletir as aspirações e expectativas que as partes teriam tido quanto à regulamentação de um determinado problema, na suposição de que o assunto tivesse sido trazido à sua atenção e elas tivessem deliberado sobre o mesmo, agindo de boa fé, em condições de um relativo equilíbrio de poder de barganha entre elas, bem como de plena informação, liberdade e racionalidade. E se houver grande disparidade de poder de barganha entre elas? Então, o legislador deve escolher normas que, em tese, pudessem aumentar o poder de barganha da parte mais fraca, restaurando o equilíbrio contratual. Tal postura é diferente daquela acolhida pelos juristas romanos. Segundo Zimmermann, os juristas romanos não criaram as regras do contrato de locação de forma desfavorável aos pobres porque tinham uma preferência de classe pelos mais ricos. Essas regras eram, sim, desequilibradas quando regiam a relação entre o locador mais abastado e o locatário menos favorecido, mas não porque elas foram intencionalmente criadas para serem desequilibradas nesse contexto. Os romanos criaram as regras da locatio conductio para reger de forma equilibrada a relação contratual entre locadores e locatários provenientes de estratos sociais mais abastados. Os pobres e seus problemas jurídicos eram simplesmente ignorados por aqueles responsáveis pela elaboração do direito. Bem, então o legislador ele sim deve ter como um critério orientador da sua atividade legislativa a vontade hipotética majoritária. Porém,
levando em conta eventuais disparidades de poder de barganha entre as partes ao formular as suas normas jurídicas de forma a tentar corrigir e proteger a parte mais fraca. Obviamente dentro de certos limites, porque não adianta, às vezes, colocar uma norma de caráter super protetivo e isso acabar sendo um tiro que sai pela culatra, restringindo a oferta de determinados bens e serviços para os mais pobres. Então, dentro de certos limites, dentro do possível, o legislador deve tentar perseguir algum tipo de equilíbrio contratual entre as partes. Vamos lidar agora com as normas que resultam de standards ético-morais. Outra maneira de preencher as lacunas do contrato envolve a delegação pelo legislador de competência ao juiz para que este, valendo-se de normas com a boa-fé objetiva que permite o uso de standards ético-morais, complemente o conteúdo do contrato. Muitas normas, originalmente elaboradas com base na boa-fé objetiva, passaram a integrar a legislação de vários ordenamentos jurídicos. Observe-se que os standards ético-morais, que orientam a aplicação da boa-fé objetiva, também podem se basear em normas que seriam amplamente aceitas em uma dada sociedade e que, por isso mesmo, podem eventualmente refletir a vontade hipotética das partes contratantes ou a vontade hipotética majoritária. Normas que resultam da integração do contrato. Uma forma de preencher as lacunas do contrato é através da denominada integração do referido contrato. Essa técnica também envolve a delegação, pelo legislador, de competência ao juiz para que este complemente o conteúdo do contrato. O critério que o juiz deverá utilizar para a complementação, de acordo com a técnica da integração, é explicitamente baseado na vontade hipotética das partes contratantes. Tal técnica de complementação do conteúdo do contrato é uma velha conhecida dos ordenamentos de tradição romanista, dentre os quais se inclui o brasileiro, assim como dos ordenamentos ligados à tradição do direito anglo-americano. Esses ordenamentos, durante o período do direito medieval e moderno, antes das grandes codificações, fizeram um uso muito liberal da noção de condição tácita, que decorreria da vontade implícita das partes, para justificar a criação de muitas regras do direito contratual. Por exemplo, resolução por onerosidade excessiva, conhecida naquela época como cláusula rebus sic stantibus, exceção de contrato não cumprido, resolução por inadimplemento do devedor, entre outras. Várias dessas normas elas surgiram originalmente por meio do emprego dessa técnica da integração do contrato. Observe-se que, em tais ordenamentos, antes dessas regras terem sido incorporadas à legislação, elas já haviam sido acolhidas na prática como resultado da complementação do contrato, nos casos litigados, através da técnica da sua integração por meio da vontade hipotética das partes contratantes. Em outras palavras, aquelas normas anteriormente elaboradas com base na técnica da integração do contrato passaram a ser acolhidas pelo legislador como normas de caráter supletivo. Normas costumeiras. Outra técnica de complementação do contrato envolve a delegação, pelo legislador, de competência ao juiz
para que este complemente o conteúdo do contrato, com base na aplicação de normas resultantes de costumes sociais. Novamente, a própria existência do costume pode ser um indício de que as partes também concordariam com a norma resultante daquele costume, já que o costume pressupõe uma prática reiterada e aceita pelos membros da sociedade. Assim como no caso das situações anteriormente descritas, várias normas originalmente provenientes dos costumes foram posteriormente incorporadas à legislação de vários ordenamentos jurídicos.